que eu queria que vocês dois falassem. Gog e Magog, afinal de contas. Claro que a gente já deu pistas, já, mas é o seguinte, Gog e Magog é antes ou depois da tribulação? E qual a diferença entre Gog e Magog antes da tribulação e Gog e Magog depois do milênio, para situar esse povo que está por aqui? Eu só queria fazer uma pincelada e depois eu passo a palavra para o pastor Ricardo. Fica à É que vontade. eu creio, eu estou conjecturando aqui, tá? Por que Deus utiliza a mesma palavra das batalhas de Gog e Magog? Porque as batalhas são semelhantes, porque existe várias nações se juntando contra uma. Então eu creio que ele caracteriza Gog e Magog como se fosse um líder fazendo esse tipo de invasão. Você vê que a característica do ataque de Ezequiel 38 e 39 é muito parecido com o que acontece no final do milênio. Existe uma congregação contra Israel. Então eu creio que ele utiliza Gog e Magog para quem está lendo falar são semelhantes, mas não são iguais. Eu concordo. Se o Xará passou a bola para mim, eu concordo. Eu vejo Gog e Magog do final do milênio como um símbolo, porque há uma diferença gritante. A liderança, a liderança específica de ambos os eventos, num é o príncipe de Rosh, o supremo líder, o líder mais importante, que pode ser um título, como pode ser uma alusão a um certo governante de menos de um século antes de Ezequiel, que ele possa ter feito um tal de Giges, que ele fez uma certa alusão. Na história existe esse Giges que formou esse império. E no final do milênio, a liderança e a sedução é de Satanás. Exato. Só que ele abarca exatamente as mesmas características. Então eu concordo com o Xará, para não me tornar repetitivo, só para dizer isso. Agora, a questão do Gog e Magog, obviamente que ele não tem e não é o Armagedon. Embora existam vertentes teológicas, e eu sei disso, mas eu geralmente não me embrenho nessa discussão, porque eu vejo que as diferenças são gritantes. Embora, vejam bem, nós possamos ver que Gog e Magog, nesse início de tribulação, ele possa ter aspectos preparatórios, e eu já vou mostrar para vocês por quê, aspectos preparatórios para a restauração, para a ressurreição de Israel no final da tribulação. Então, note, um evento nós posicionamos no início ou próximo ao início da tribulação, e o outro evento, que é o Armagedon, o evento do Vale da Decisão, do Vale de Josafá, onde o Senhor congregará as nações para julgá-las, são eventos separados. São eventos distintos e separados, embora um possa encaminhar um processo disciplinador, um processo de restauração, com vistas ao Armagedon. Então, não é a mesma coisa. Então, como que eu posiciono o evento de Gog e Magog, de acordo com os versículos 7 e 8? Primeiro, num tempo de restauração de Israel, o chamado tempo da recuperação, onde Israel estará recuperado ou se recuperando, não necessariamente 100% do povo judeu na terra. Tá? O que nos dá a entender isto, se não me falha a memória, eu acho que eu podia ver isso aí no versículo, acho que é o versículo 25, que mostra isso. Tem alguma relação, deixa eu ver se é o 25. Mas, se não for, é próximo. 25 de 39, versículo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Exatamente. Ou seja, isso significa que Deus ainda congregará a totalidade. Então não significa que esse tempo de restauração, recuperação
que é um sinal para o start do evento da Aliança de Magog, seja agora. Não, não é necessidade. Não é necessário isso. Porque hoje já existem subsídios suficientes desde 1948, desde antes de 1948, na verdade, para cá, desse povo estar congregado. Dizer que Israel teve paz? Não. Mas há uma coisa que a gente pode pensar, eles têm relativa segurança. Eu, por exemplo, eu vi agora, tive a oportunidade de acompanhar a festa das bandeiras, a caminhada das bandeiras, e o que a gente notou foi um povo alegre, um povo festeiro, um povo festivo, um povo que não estava preocupado com as ameaças do Hamas, que não estava preocupado com, sabe? Então, há uma segurança relativa no povo de Israel que já nos permite pensar que o evento, né, que o Gog já possa estar sendo, sabe, o seu coração sendo preparado, como diz o texto bíblico. Deus colocará intenções, Deus incutirá as intenções no coração de Gog para que ele starte essa aliança. Então a gente vê isso nesse novo Estado de Israel. Então esta é uma condição clara, havendo paz e segurança. Agora, quando nós olhamos para Israel, a gente consegue ver isso. Paz nunca teve e acredito que nunca terá, a não ser no milênio. Agora, segurança, há uma relativa segurança. Então, mais um detalhe que nos chama a atenção é a questão do povo. Necessariamente não precisa estar todo Israel. Hoje, Israel deve ter em torno, o último dado estatístico que eu acompanhei, em torno de 40%, 40 e poucos por cento dos judeus habitam hoje em Israel. Outros 40% habitam o continente da América do Norte. E o restante está espalhado pelas nações da Terra. Então, 8 milhões. Então, 8 milhões. Então você veja, já é um número expressivo. Já é um número bastante suficiente para que o evento, que esse conflito possa... Exatamente. Porque ele fala de um povo retornar para a terra, mas não todo o povo. Até a Flávia está atenta aqui, sugerindo que talvez o versículo que o pastor Ricardo Souza estivesse falando fosse o 27. Porque ele diz assim, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante as minhas nações. Então ele está sinalizando que é quando retornar, mas não necessariamente retornar todo o povo. Né? Claro. Isso, exatamente. Aí a gente vai entrar na questão do milênio ali, que eles vão se ajustar para um outro lugar. Mas fazendo ainda, terminando a pergunta, pastor Rodrigo, do comparativo de um Gog e Magog para um outro Gog e Magog, eu chamo o segundo Gog e Magog, que está no final do milênio, eu tenho umas coisas engraçadas, eu dou alguns apelidos. Eu chamo assim da última peneirada de Deus. Deus faz a sua última peneirada. Porque depois de um milênio literal acontecendo, coisas maravilhosas, né? Não estou nem falando no aspecto do leão e da ovelha estarem juntos ali, mas no aspecto de você não ter guerras, não ter uma situação muito legal, ainda assim, o coração do homem é totalmente corruptível. Aqueles que não têm corpo glorificado vão cair de novo na armadilha de Satanás e é a última peneirada. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é outro patamar. É outro patamar. Então Deus tem uma última peneirada ali, porque tem muita gente que sobreviveu da tribulação, não tem corpo glorificado, pode até ficar meio enciumado, pô, esse cara consegue passar a parede, eu não consigo passar. Aquele corpo glorificado de Jesus que entrava assim na sala dos discípulos e falava, paz. Bom, é maravilhoso, né? Então, assim, e essa segunda é a última peneirada que eu chamo, que não tem nada a ver, e acho que tem a ver com a China, que são os povos do Oriente, não tem nada a ver com Ezequiel 38 e 39 que a gente está falando. Beleza, beleza. Eu também acho isso, mesmo porque há outras nações que vão se configurar, eu acredito que até a estrutura das nações no milênio vai ser muito diferente do que é hoje, haja vista que hoje
nós estamos prestes a uma configuração de um bloco ou 10 blocos de nações, ou 10 grandes lideranças, no surgimento do anticristo. Mas eu vejo isso também, o coração humano, a natureza pecaminosa permanece no ser humano. Então, o cara que não morrer aos 100 anos e chegar ao final do milênio vai passar por essa peneira. Agora, uma coisa interessante, o Satanás, que começou a história da queda do homem, vai terminar a história tentando uma nova queda, agora não só de um homem, mas do homem que deu origem a todas as nações da terra e essas nações serem corrompidas por ele. Perfeita eu queria que vocês me eu queria que vocês me permitissem um parênteses aqui, porque é uma discussão com a qual eu já me debati e há pelo menos duas situações que devem ser ponderadas em relação ao quando acontece Gog e Magog. Há uma discussão. Por exemplo, não estou falando do arrebatamento, tá? Porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, isso não é relevante nesse momento para entender esse conflito. Mas o pacto, sim. Vamos entender, se o pacto foi assinado antes, do conflito, se o pacto foi assinado antes do conflito, da aliança, dessa coalizão de nações islâmicas com a Rússia, e Israel estiver habitando seguro, então Ezequiel 39 não se refere a este tempo. 39:9. Versículo 9 de 39 não se refere a esse tempo. Vindo após isso, então, mais conflitos ainda trazidos exatamente porque temos a questão da abertura dos selos, porque já houve o surgimento do anticristo na história. O pacto foi assinado, então o cavaleiro do cavalo branco já saiu em galope e as nações já estão reconhecendo ele. Então já temos essa questão. Então não se refere. Então mais conflitos vêm. Aí nós temos o anticristo surgindo, e foi dada autoridade, coroa, nós teremos mais guerras, teremos mais fomes, teremos doenças, morte, e tudo isto é algo que vem após o grande engano das nações. Então essa é uma situação que eu quero pontuar. A outra situação é caso o pacto seja assinado após ou durante o conflito, ou por causa desse conflito. Levando em conta um aspecto, Israel se sentiu protegido. Israel se sentiu, baixou a guarda. Aí, as nações foram destruídas. O pacto foi assinado e 7 anos de relativa paz e desarmamento vem para Israel, que é o que o versículo de 39:9 afirmam. Então, pode ser exatamente que isto até seja a intenção específica de Satanás e do seu filho enviado, do seu emissário anticristo, de deixar exatamente Israel totalmente vulnerável. Veja, fazer com que eles baixem a guarda, porque hoje a guarda de Israel nunca está baixa. Não só o guarda de Israel que não dormita, quanto a força de defesa de Israel, né, ali com o seu Kipat Habarzel, o domo de ferro, que protege a capital, Tel Aviv, que protege Jerusalém, que protege o povo, ou seja, dá uma certa segurança ao povo. Então, se a intenção do anticristo é deixar o povo vulnerável, nós temos que entender que o pacto será assinado após esse grande conflito. Então, vulnerável para quê? Essa é a pergunta. Foi aí que eu fui atrás das respostas. Exatamente vulnerável para a batalha do final da tribulação. Então, veja, há uma preparação para que no Armagedon o povo esteja vulnerável. E é o que vai acontecer. Porque se Deus não volta para intervir em favor do povo no Armagedon, o povo seria totalmente destruído e destroçado. Não é o caso de Gog e Magog. Israel sequer será atingido. Eu acredito que as colinas de Golã vão proteger o povo e os eventos do Senhor vão proteger o povo. Mas no Armagedon, não. No Armagedon, não. No Armagedon haverá muita mortandade. Sim. Haverá muita gente. Os reis do Oriente estarão passando, não é?
Exatamente. Então eu vejo essa questão. Se essa é uma intenção, então notem como eu construí as duas hipóteses. Mas ambas acontecem no início, ou antes, ou depois, ou durante a assinatura do pacto. A ideia é essa. Então é isso que a gente vê. Esta invasão, ela vai se configurar no estopim para o que vai ocorrer num futuro imediato, claro, imediato de 6 a 7 anos. Vamos entender, tá? Porque se o evento ocorrer ali no início da tribulação. Então esse é o ponto que eu quis levantar, tá, prezados Ricardo e Rodrigo? No versículo 9, tem duas palavras emblemáticas aqui, que os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os pavês, e arcos e flechas, os bastões de mão de lança, farão fogo com tudo isso por 7 anos. 7 anos. Isso que é o emblemático. Para mim, esses 7 anos são os 7 anos da tribulação. Também vejo assim. Inclusive, só para finalizar, pastor Rodrigo, esses 7 anos, que enquanto a tribulação está pegando aqui, 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de juízo direto, existem as bodas do Cordeiro. E eu estou trazendo a discussão para os pastores que enquanto as bodas do Cordeiro é o banquete onde a igreja está tendo com o Senhor Jesus, e os 7 anos da tribulação está acontecendo aqui, pode ser que, vou viajar um pouquinho agora, mas segura a onda, os 7 anos de bodas de Cordeiro, os 7 anos das bodas de Cordeiro, não necessariamente sejam 7 anos fazendo jantares, bodas. Por quê? Porque a gente vive o Cronos, que é diferente do Kairos. Pode ser que você, no Kairos de Deus, pode ser 7 horas, pode ser 7 anos de cronologia de Cronos aqui. Só uma pitadinha. Excelente. Eu penso isso também. Eu acho legal uma coisa. Eu concordo que as bodas ocorrem no céu imediatamente após o tribunal de Cristo, claro. O tribunal de Cristo é algo que vai fechar esse pré-julgamento que a igreja já está sofrendo ao longo da história. Mas a celebração das bodas não, porque no capítulo 19 de Apocalipse, a gente vê o quadro do Senhor vindo para a celebração das bodas. Então pense numa festa. Ora, se num casamento judaico normal, uma festa já dura lá uma semana, 7, 8 dias, pense na qualidade, na qualificação do nosso anfitrião, que é o próprio Deus, sendo seu filho o noivo, ele não pode dar uma festa de 1000 anos para o povo? Também estou viajando, tá, Xará? Também com as minhas viajadas aí, eu gosto de ver. Uma semana de festa judaica é o Shabuá, que são 7 anos, uma semana de ano. Eu penso que Ezequiel 38, 39, baseado nessa narrativa, pegando com o versículo 9, ele vai ser um evento muito chave para o acordo que o pastor Ricardo Souza traz. Então, eu vou nos dois aqui, na fala dos dois. Penso que, como o pastor Ricardo Martino falou, esse versículo 9 ele é chave para dizer desse armamento ser canibalizado por 7 anos. A batalha de Gog e Magog, Israel não levanta um dedo para se defender, não dá tempo, então é Deus que protege. Imagino eu que o Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39, ele está intimamente ligado com essa abertura do selo, pastor Ricardo Souza. Porque eu acredito que nesse momento que o anticristo vai estar em Jerusalém, ele vai ficar revoltado com esse ataque de Gog e Magog, né? Com ele vai dizer que absurdo, eu estou aqui e eles estão pensando que podem atacar e que podem me destruir, e Deus vai fazer esse livramento. Porém, eu suponho, aqui é uma conjectura teológica, para construir, para amarrar as pontas, que ele vai chamar para si esse livramento sobrenatural. Pode bem ser aqui que ele vá sofrer a ferida mortal, pode bem ser aqui. Então ele vai chamar para si o fato desse livramento sobrenatural. E se for aqui que ele vai sofrer a ferida mortal e então ressuscitando, o falso profeta vai dizer, quem é ele senão o nosso Messias? Que ele se sacrificou nos protegendo dessa invasão de Gog e Magog e agora ainda por cima ele ressuscita.
Então, a leitura que eu faço de Ezequiel 38, 39, para poder chegar no versículo 9 e falar dessa canibalização dos 7 anos e de meter fogo em Magog, é que o anticristo, depois que haja esse livramento sobrenatural, ele faça uma resposta militar contra a terra de Magog. Tudo dentro do plano de Deus, sabendo que Deus livra Israel e o anticristo então vai com seus exércitos para atacar a terra de Magog. Penso que isso é bem plausível. Para continuar a nossa discussão, eu queria oferecer-lhes a leitura do versículo 1 ao 8, porque vai ser altamente instrutivo para o pessoal que está em casa. Por exemplo, eu notei que tem mais uma pessoa comentando assim, mas pastores, essa guerra do Armagedon não é no final do milênio, então o que eu queria? Eu sei que vocês dois também estão assim, calibrados com essa coisa. E nós estamos justamente explicando que Gog e Magog e Armagedon são duas coisas distintas. E o Armagedon só acontece no final da tribulação. Nós vamos, obviamente, falar sobre Armagedon, porque é pontual falar para a compreensão de Gog e Magog. Mas Gog e Magog, do que nós estamos tratando, é o evento que, nas palavras do pastor Ricardo Souza, prepara o povo para ficar vulnerável para então, quando chegar essa batalha do Armagedon, não é isso, pastor Ricardo Souza? Que é quando virão esses reis do Oriente. Mas os irmãos que estão aqui, nós sabemos que alguns já são estudiosos, outros não, mas à medida que eu for fazendo as leituras e os dois comentando, isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Por exemplo, já surgiu uma pergunta aqui, gente. Gog é um homem e Magog é uma terra? É uma pergunta.